A paz a todos. Eu quero, sem rodeio, como eu sempre faço, eu queria poder dialogar com você o porquê a procura pelo nome do Eterno. Porque eu quero me aprofundar, porque eu entendo que o nome é tudo em nossa vida. Por exemplo, eu zelo muito do meu nome e entendo que nele está o meu caráter, nele está a minha personalidade, nele está o respeito, porque eu tenho convicção de que muitas das vezes eu vou em determinado lugar, ou o meu filho vai em determinado lugar, aí ele usar o meu nome e o pessoal se lembra, não, eu sei quem é, pode entregar isso ou pode fazer aquilo. Por quê? Porque o nome da gente é tudo que nós temos até o dia de nossa sepultura, correto? Então eu estou em busca do nome do Eterno, que jamais para mim seria Deus, porque Deus é um título e nós já sabemos disso. Mas eu queria passar esse vídeo e pediria que você prestasse muita atenção no que o Rodrigo Silva fala aí. Ele é um arqueólogo e ele trata das primeiras fases do que é ter o temor e o medo do nome original do Eterno, e a gente dá prosseguimento. Vamos lá? Os próprios judeus, por respeito, porque o nome de Deus em hebraico você escreve com as letras Yod, Rei, Vav, Rei. Mas como é que lê isso? O hebraico bíblico ele não tinha vogais, só consoantes. As vogais foram colocadas na Idade Média. E mesmo o hebraico hoje, quando a gente vai escrever hebraico cursivo, eles não costumam colocar vogais, são só as consoantes. E o jeito deles escrever? Um judeu, um israelense mesmo, ele não usa mais consoantes, que são os pontinhos embaixo assim. Não sou eu que estou dizendo isso para você. Não sou eu. É alguém que está dentro de uma profundidade imensa da arqueologia. Claro que eu não tenho ele como um pastor, porque você já sabe do meu crer. Para mim o pastor só há um, Yahusha. Profeta só há um, Yahusha, mas eu já fiz um vídeo sobre isso daí. Agora eu queria adentrar na parte que ele tem profundidade, que é a arqueologia. E então ele começa a explicar que existe sim um nome do Eterno. E são 4 letrinhas. Yud, Re, Vav, Re. Que aí nós vamos dar um prosseguimento agora a respeito disso. Ele alega também que o povo de Israel tem medo de pronunciar o nome do Eterno e por isso começou a colocar outras interligações de nomes para que não fosse pronunciado até com medo daquela pronúncia lá em Deuteronômio, né? Quando diz não tomarás o meu nome em vão. Concordo em parte que não deveria ser jamais pronunciado por qualquer brincadeirinha, um nome que é tão sério, um nome que é tão profundo, um nome que a gente deve se prostrar, temer, estremecer e morrer de medo, não deve ser levado com gracejo, com brincadeira e qualquer outro tipo de situação. Mas ele não é para ser ocultado. E isso ele faz errado. Digo a verdade sem nenhum medo. Fazem errado. Porque nós precisamos de saber que nós estamos adorando. Não. Precisamos de saber a que nós estamos buscando. Ora, vai que eu começo a fazer um pronunciamento de algo que não é real. De um nome que nunca foi dele. Então gera um perigo em mim. E como eu entendo em Alhana 5,39, examinai as escrituras, porque nelas tem a vida eterna, eu preciso de me aprofundar. Então veja que aqui ele já fala que o nome do Eterno deve ser levado com muito medo e temor. E é Yud, Re, Vav, Re. Nunca foi Deus. Deus é título. Deus é um título. Mas eu preciso de saber quem é a essência deste nome. Então, vamos pesquisar mais um pouquinho na frente, correto? E eu fui tentar entender o que significa Deus. E aí, meus irmãos, caí nisso daqui, ó. Bom, entendo que nós temos que procurar, examinando, que nós vamos achar a veracidade da palavra. O primeiro exame foi de um arqueólogo, que na verdade existe um nome que é Yud, Re, Vav, Re. O nome não pode ser traduzido, é uma mentira se alguém falar que nome é traduzido.
pode descartar essa pessoa, não entende nada de pronúncia, nada de evangelho e não entende nada na questão de nome. Nomes pessoais não são traduzidos, como nome de cidade, por exemplo. Eu vou dizer agora que Nova York não pode ser traduzido, é Nova York. Eu vou dizer aqui agora Donald Trump, não pode ser traduzido, o nome dele aqui vai ser esse, não tem jeito. É o nome da pessoa, ela tem que ser colocada na sua essência, correto? E aí eu fui procurar, dentro de uma profundidade, a respeito do nome Baal. E ali fui fazer um exame com profundidade, porque eu quero clamar o nome verdadeiro. Para mim, irmãos, eu não tenho problema com questão de um que traz uma coisa libertadora. Não tenho problema com isso. Eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme dessas coisas. A essência tem que chegar a cada coração. E aí me assustei. Vamos lá? Aqui eu fui lá no dicionário e está lá, Baal. O que significa Baal? Era o principal deus do panteão dos cananeus. O termo hebraico significa Senhor. Epa, pause, calma. Não vou brincar com o nome sagrado do Eterno. É um nome que a gente tem que se prostrar, botar a boca no pó e se humilhar com uma reverência nunca vista. É o nome todo-poderoso. Então, peraí, não posso colocar ele, adjetivar ele, Senhor. Por quê? Baal era o principal deus do panteão dos cananeus. O termo hebraico significa Senhor, amo, possuidor, ou marido. Peraí, não. Então já entendi que há uma unificação com Baal e o nome Senhor, que tiraram 6.000, se não estou enganado no momento, 6.200 e poucas vezes, o nome Yud-Re-Vav-Re, que estava nas escrituras, trocaram por Senhor, por Baal. Não, não posso. Eu tenho um que eu reconheço ser supremo em tudo. Yahweh dos exércitos todo-poderoso. A ele devo temer, estremecer diante dele, porque ele é o todo-poderoso eterno da cidade de Israel. Que é Yahshalaim, na verdade. Bom, mas vamos lá. Baal era o principal do panteão cananeu, com termos hebraicos significado Senhor. Meu irmão, tem que estudar. É largar porcaria de novela, porcaria de filme, sabe? Determinadas ações nossas, imundícias, abestalhamento, coisas sem nexo, e se aprofundar para se salvar. Porque examinar as escrituras para ter a vida eterna, é examinando, é buscando com profundidade. Então vamos lá. Baal, o significado dele é Senhor. Então eu já começo a botar um pé atrás e já não posso mais adentrar em falar que meu eterno é o Senhor. Não dá para ser. Está provado pelo dicionário aqui, que Baal é Senhor. Então eu não posso clamar, Senhor, Senhor, venha me socorrer. Não. Ele tem um nome e eu não devo ter vergonha do nome dele por ser um nome em hebraico da linhagem judaica. Vamos lá? E aí, se aprofundando mais, eu entendi, né, que o de Re, Vav-Re, né, eles colocaram aqui o significado do nome de Deus em hebraico, tetagrama. Então, eles disseram a questão do que é Yud Re Vav Re, é o nome do Eterno no tetagrama hebraico. É o nome do Eterno no tetagrama. Não pode ser Deus, não pode ser Javé, não pode ser nomes que foram colocados de um tempo para cá. Nós estamos falando de uma coisa eterna, para trás, muito longínqua, correto? E aí, me deparei com isso aqui, que eu queria poder falar com os irmãos. Me deparei com esse trecho aqui, das Escrituras. Aqui é uma Bíblia online e aqui está escrita a seguinte palavra. Vamos raciocinar junto aqui. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Não há salvação dada, não há salvação dada por outro nome a não ser o que já foi dado. Espera aí, aqui não fala de outros nomes no singular, nomes. Fala de nome. Nome é um nome no singular. Ele não pode ter vários nomes, como por exemplo em português, Jesus, né? Como em americano, Jesus, né? Como lá a gente vê em outra língua, Jesus. Não, não. Ele não tem nomes variados, ele tem o nome. Bom, e como é que eu tenho que entender este versículo? Para poder caracterizar que não é Jesus, que não é Jesus. Eu preciso de então entender uma parte da escritura para poder me fundamentar que o nome dele não é portuguesado. Porque não foi no Brasil que o nome dele foi conhecido, não. Não foi aqui na Argentina, nos países aqui de baixo que eles foram reconhecidos, não. Ele vem de um nome original em hebraico, com alguém que falava em hebraico. Então você me prova isso, Amaury? Sim. Vamos aqui agora, me deparando aqui na frente, meus amados. Palavra, né? Escritura, Bíblia Online. Atos 26, abrem nas suas escrituras, versículo 14. E aí me deparei com o versículo 14 e 15. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica. Disse o apóstolo Shaul, conhecido como Paulo aí, né, irmãos? Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, não numa língua em português, porque não existia ainda, não numa língua alemã, que não existia ainda na época dele, não numa língua que eles estão se referindo, que seria uma língua portuguesada já naquela época, e não tinha. Então ele falou numa língua hebraica. O próprio Yahshua falou com seu apóstolo em língua hebraica, porque ele era hebraico, ele veio da descendência judeu, ele nasceu em Alxalaim, ele é judeu, e a salvação veio dos judeus, por meio daquela nação. Então como poderia ser uma palavra em português que eles não iriam entender? Por favor, faça uma análise com profundidade, por favor. E veja, voz em língua hebraica que dizia: Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os babilônios. Falando em língua hebraica. Depois ele diz isso aqui em língua portuguesa, meu irmão. Em língua portuguesado. E disse: quem és, Senhor? Ele diria Senhor, porque eles entendiam mais do que a gente que Baal era Senhor. Eles são muito mais aprofundados porque tudo aconteceu na terra deles. E ele diria Senhor. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então de repente ele fala que ele era Jesus em português. Ele está falando com uma pessoa em hebraico e logo em seguida ele fala uma pronúncia que aquele homem nunca ouviu, que nunca foi da descendência dele, que nunca fez fato aleatório a ele, e disse que seria Jesus em português. Bom, tire sua própria conclusão, porque eu só estou aqui para poder repassar o que eu entendi do Sagrado e Algo. Precisa que nós nos salvamos. E aí eu volto aqui atrás rapidamente, onde bate: em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual os homens poderão ser salvos. E não poderia ser algo aportuguesado, porque o Eterno não teria vergonha do seu nome, do seu filho, que era judeu. Ele não teria vergonha nenhuma de dizer o seu nome Yahshua em hebraico. Creio eu, sim. E aí, prosseguindo, eu queria que vocês escutassem o seguinte: foi ao Papa, foi à língua latim que foi dado a nossa salvação, da onde veio o Messias, ou do povo judeu que foi dado? Veio de Portugal, de portugueses, veio da língua papal, latim, ou veio dos judeus a salvação? Bom, então nada mais é do que eles dizer os nomes verídicos, reais. Não é eu que estou dizendo, é o próprio, aqui é um cidadão, né, judeu que está ensinando lá, e ele começa a falar o nome dos profetas.
e eu gostaria que você me acompanhasse nesse vídeo e escutasse com atenção os nomes verdadeiros dos profetas, que não tem nada a ver com português, nada a ver com latim, mas tem tudo a ver com o nome honrado em hebraico. יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים... Então ele está dando o ensinamento dos profetas. Primeiro ele diz sobre Eliau, que é o profeta Elias que você conhece. Mas o nome dele original, que não pode ser traduzido, mas transliterado, vai chegar aqui como Eliau, não como Elias. Então ele chega aqui como Eliau. E ele está dando outro ensinamento sobre o profeta, conhecido aqui com os irmãos de Isaías, que na verdade é o nome aportuguesado, não é Isaías, é Ishaial, porque os profetas têm um nome do pai dele. Os profetas têm um nome no pai dele. Então ele está ensinando com muita honra o nome dos profetas. Ishaial, Irmial, né? Ezequiel, que era o nome do rei Ezequias, e ele está dando a pronúncia verídica do nome verídico dos quais são os profetas. Claro, se o nome meu é Amauri aqui, vai ser Amauri lá, e ele estaria ensinando Amauri. Ele não estaria ensinando, traduzindo o nome. Nome não se traduz, nome de cidade não se traduz. O nome verídico e com muita honra do profeta, por exemplo, que vocês conhecem como Jeremias aportuguesado, é Irmial, porque recebe o nome do pai, e ele pronuncia isso, porque eles sabem do nome do pai. E é onde que nós temos que dar essa sequência. Eu quero a verdade. Mas na frente, irmãos, não quero tomar muito tempo de vocês, né? Nós vamos aqui, e nós vamos ver aqui o povo clamando lá em Al-Shalaim, lá em Israel, né, conhecido por vocês, naquela vez que atacaram lá com bombas, bombardeando. Você sabe que quando ataca com a bomba ou algo muito perigoso, a gente tem logo a tendência de clamar pelo nome do Eterno. Aqui clamam pelo nome errado, Deus, porque Deus é título. Senhor é Baal, Senhor é Baal. E aí nós temos que clamar pelo nome sagrado do Eterno. E eles, como sabem, escute, o vídeo está pequeno, mas a intenção é escutar eles clamando pelo nome do Eterno. Eu peço perdão aqui aos irmãos, né, mas acredito que os irmãos aqui conseguiram entender a pronúncia do nome do Eterno, né, que aqui foi colocado, ó, clamando pelo nome, ó. Yau, Yau. Eles estavam numa situação, desesperadora, e aí começaram a clamar pelo nome do Eterno, Yau, Yau, clamando pelo nome do Eterno. Eu gostaria de ainda aqui, na frente, tem um texto que me chama a atenção, onde eu quero encerrar aqui, para não ser muito prolixo no vídeo, aonde está em Matetial, que é Mateus conhecido pelos irmãos, 7, 21 e 23, diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque o importa é saber que obedeço ao meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, enviamos em teu nome, servimos-nos no teu nome, expulsamos demônios em teu nome, para operar muitos milagres. Mas eu responderei, nunca vos conheci, afastai da minha presença, pois praticaram a transgressão. A transgressão do quê? Do nome, não só de misturar o pecado com o certo, mas até a questão da transgressão do nome.
porque ele não é Senhor, ele tem um nome, e é em hebraico, e eu honro esse nome, porque é judeu, louvado seja o Eterno, foi da onde veio nossa salvação. Então, o nome é honrado, é Yau e Yausha em hebraico. Nós precisamos de adorar, se prostrar, se curvar, reverenciar. Yud-Re, Vav-Re, o nome do Pai. Yud-Re, Vav-Re, Shin-Ai, o nome do Filho em hebraico. Precisamos de nos aprofundar em temer, em buscar, porque nunca que ele vai conhecer o nome dele por Senhor, Senhor. Olha o que está dizendo aqui, desperte. Nunca ele vai reconhecer você clamando Senhor, Senhor. Porque Senhor, nós vimos no dicionário lá atrás, é Baal. Que o Eterno desperte você, que você possa se acordar cada dia e buscar com profundidade o nome do Eterno.